Vou chamar a banda com o Greg para gente cantar 2 louvores com eles. 2. Meus irmãos, vamos colocar de pé? Nosso general é Cristo. Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Aleluia! Nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Próximo louvor é uma música nossa. É a musicalização do Salmo 15. Ele vai ser projetado, quem tiver com a Bíblia pode abrir, fica à vontade, tá bom? Essa música está no Spotify. Fiquem à vontade para ouvir lá. A gravaçãozinha tá bacana. Deus os abençoe. Salmo 15, ele começa fazendo um questionamento bem interessante, que é sobre quem habitará no santo monte de Deus, né? E aí depois desse questionamento, ele começa a elencar um monte de atitudes. E aí, refletindo sobre esse salmo, eu pensava sempre assim, né? Na verdade, quem há de morar no santo monte de Deus
é aquele que está habilitado a fazer essas coisas, não que aquele que vai fazer todas essas coisas que estão ali, ele vai, né, estar pronto para estar no santo monte de Deus, porque nós acreditamos que a nossa salvação não vem pelas obras, mas que Deus nos habilita, Ele nos convida a morar junto com Ele. Amém, meus irmãos? Então peço que os irmãos reflitam sobre essa letra. Eu sei que os irmãos não sabem cantar essa música, a música é nossa, mas que Deus abençoe. O violãozinho não está saindo aqui, pelo menos aqui no retorno. Senhor, habitará o teu tabernáculo. Quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? De morar no teu santo monte, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, não difama com sua língua, faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Pratica a justiça, de coração fala a verdade, não difama com sua língua, faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jurar com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem, Senhor, habitará teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? De morar teu santo monte, o que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O
deste modo procede, não será jamais abalado. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem, Senhor, habitará, cantem, no teu tabernáculo. Quem há de morar no teu santo monte? Amém. Deus abençoe. Podem se sentar. Amém. Após as escolhas, agora vamos entender um pouco como administrar esse tempo, né? A gente escolhe, agora o pastor Ion vai nos dizer como que a gente administra esse tempo aí à luz da palavra. O senhor vai usar. Eu não vou endossar a piada do presbítero Alexandre, que há 1 ano e meio queria fazer essa piada, até porque não precisa, eu concordo com ele. Né? É o vascaíno mais palmeirense que eu conheço. E eu lembro que quando o Alexandre chegou no Mackenzie, eu já tinha uns anos de estrada lá. E aí chegou o Alexandre e no domingo seguinte eu ia pregar sobre humor, né? E claro que a primeira pessoa que eu citei no meu sermão foi o Alexandre. Eu falei, tem um cara que trabalha comigo, ele consegue rir alto às 7 horas da manhã. Eu não sei como ele consegue fazer isso. E era ele, né? E foi um tempo bom de convivência, e quis o Senhor levá-lo para Brasília, mas é sempre bom te ver ali. Deus te abençoe. Eu estava falando lá atrás que você levantou a bola para eu cortar, então tá fácil, né? Graças a Deus, assim, né? Enquanto um faz a picada, né? Ou enquanto um desce no poço, o outro segura a corda. Então o Alexandre fez esse papel. Então eu queria agradecer à federação pelo convite, Joe pelo convite, o Robson. Fazer uma menção ao pastor Heber aqui, né, o secretário aqui da UMP, né, esse ano. Então, o pastor Heber está nos acompanhando. Eu conheço o Heber da Capelania Evangélica Hospitalar, onde nós nos tornamos amigos. Tivemos ataque de riso no elevador dentro do hospital uma vez, e é uma alegria também ver você, né. Eu tinha visto a Carol da IPVM, acho que ela foi arrebatada para algum lugar, mas, enfim... Então é uma alegria muito grande estar aqui, alguns alunos, alguns ex-alunos, né? E é uma alegria, pastor Maurício Cardilli também, obrigado pelo convite, nos receber nessa igreja mais uma vez. A primeira igreja que eu fui pregar fora, na pandemia, foi aqui em Interlagos, no Encontro de Federação, ali embaixo. Todo mundo distante, mascarado, doido, né? A gente estava doido para se abraçar e não podia. Então abrace, né? O bom abraço também é uma boa escolha. Então é uma alegria estarmos juntos aqui, obrigado pelo convite. E vamos dar sequência, eu vou só continuar o que já foi começado, porque falar de tempo também envolve escolha. Né? Nós vamos arrematar a nossa conversa hoje com um texto que fala exatamente de escolha e escolher o que fazer com o tempo. Vamos falar um pouquinho disso aí. Alexandre e eu, nós não somos donos da verdade, o que nós estamos fazendo aqui são provocações, para que vocês sintam sede, nós estamos colocando sal na língua de vocês, para que vocês sintam sede e corram atrás das respostas, e ficam com vontade de saber mais. Porque Jesus é paz nas decisões, né? Ele fala, a Bíblia fala através de Paulo, esse do barco que o Alexandre contou aqui, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O árbitro é o VAR, né? Eu gosto de contemporaneizar esse texto dizendo, seja a paz de Cristo o VAR. Vou fazer o gestinho do VAR aqui. No vosso coração. A paz de Cristo tem que ser esse VAR nas suas decisões, nas suas escolhas. O pastor Mauro Aiello sempre dizia, né? Pouca Bíblia na vida do crente, as escolhas ficam desse tamanhão. Muita Bíblia na vida do crente, as decisões ficam desse tamanho. Escolhi o caminho da felicidade, né? Da fidelidade, perdão. Escolhi o caminho da fidelidade, como está no Salmo 119. E para falar de tempo, a gente vai na mesma toada de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Vamos orar. Deus bendito, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço pela tua palavra,
por reencontrar aqui amigos, reencontrar aqui irmãos preciosos, alunos, a banda que cantou a tua palavra, a letra é a Bíblia cantada, e eu louvo a Deus porque eles fizeram essas escolhas, louvo o teu nome por isso. E nós queremos aqui, Senhor, nos edificarmos mutuamente em amor e continuarmos a tratar esses assuntos que começamos a falar aqui. O Senhor abençoe a vida do Ale, a vida da Sandra, a vida de suas filhas, agora o seu genro. E eu quero te pedir também que o Senhor abençoe a vida de todos aqui, especialmente esta igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou passando, né? Não tenho um controlinho, eu vou passando aqui então. Vira ele para mim aqui, eu vou fazer igual o Alexandre. Bom, falar de tempo. Talvez, antes de eu falar de tempo, eu preciso fazer um desabafo aqui, acho que é uma confissão, viu, Alexandre? Esse pessoal aqui tem muita fé, né? Chamar a gente para falar de administração de tempo, só tem muita fé, né? Esse pessoal da federação é corajoso, são homens de fé, né? E aí chamaram o Alexandre para falar de escolha, acabou de mudar para Brasília. Eu falei, os caras têm muita fé mesmo, né? Então foi bacana, então vocês escolheram, eu espero não frustrar vocês. Se você acha que eu vou te ensinar a fazer uma planilha de Excel, como você administrar o seu tempo, construir uma agenda, você está enganado, eu vou frustrar você essa tarde. Eu sou uma pessoa naturalmente, presta atenção, desorganizada, eu tenho o dom de ser desorganizado. E aí quando o Joe me deu o tema, eu comecei a rir, porque organização para mim é uma coisa um pouco diferente. Então eu quero fazer uma enquete aqui para conhecer o meu público. Quem aqui é naturalmente organizado? Eu sou organizado. Alexandre, você não vai levantar a mão? Não. Quem aqui é naturalmente desorganizado? Agora, vai continuar com a mão levantada. Quem é desorganizado, mas exercita organização todo dia, senão pira. Aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho um irmão, ele se chama Ney. Eu tenho 2 irmãos, né? Meu nome é Ion, na minha casa é tudo 3 letras: Rui, Ney e Ion. Depois eu vou contar aquela história, né, do engano lá, do pastor que foi pregar por engano na minha igreja. Mas o Rui era o meu irmão mais velho, alguns conhecem lá do Recanto, era muito desorganizado. Se abrir o guarda-roupa do Rui, era terrível você achar uma coisa. Eu puxei a genética aí de alguém da família, sou igualzinho ao meu irmão mais velho, muito desorganizado, plus. Então abria meu guarda-roupa, caía tudo assim. Tem alguém aqui assim? Não? Levante a mão, por favor. Se entregou, irmã. Cuidado, hein? Mas o meu irmão do meio, Ney, era uma pessoa extremamente organizada. Era tudo certinho. O óculos, a caneta, a meia, ele guardava as meias no guarda-roupa degradê, era uma coisa assim que me dava um ódio mortal. E às vezes de propósito, eu e o Rui, a gente ia lá e invertia uma meia com a outra, e ficava esperando, ele vinha, abria, aí ele conversando com a gente, ele já arrumava. É dom, organização para alguns é dom, para outros é exercício. Para mim, organização é exercício. Eu tenho que me organizar todos os dias, toda hora, porque senão eu não dou conta. As demandas são grandes. Então é por aí que eu queria ir com você quando a gente fala em tempo. E eu queria falar em tempo também do ponto de vista espiritual, claro. Nós vamos fazer escolhas para fidelidade, escolhas para agradar o Senhor, mas nós vamos falar de tempo, priorizar. Tempo é prioridade. Uma vez eu encontrei o pai de um amigo meu, Marcelo, ele é meu amigo até hoje. Encontrei no metrô: seu Osvaldo, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ion, está sumido. Faz tempo que você não vai lá em casa. Eu ando sem tempo, seu Osvaldo. Ele falou: ter tempo é preferência. Adolescente, já tomou uma invertida de um tiozão, né? Eu olhei para ele e fiz aquela cara assim. É igual um diácono que tem na minha igreja, né? O Cassoli, ele não está aqui, eu posso falar, né? Ele deu o maior fora da vida dele. E aí, então, para disfarçar, ele... Foi essa cara que eu fiz lá com meu amigo. Então, eu estava com saudade dessa risada. Vamos falar de tempo. Vamos falar de tempo. Você vai tocando aí para mim, Robson? O negócio travou aí para mim. Tempo. Vamos falar de tempo.
Vai rodando aí, eu tenho bastante slide. Lá vem ele falar de tempo. Eu dou essa aula para adolescente, adolescente fica bravo. Ih, lá vem o tiozão falar do tempo, né? Vai passando. Não quero falar que o tempo passa, eu não quero falar que você envelhece, viu? Você sabia que vocês vão envelhecer? Juju, você é jovem, né? Flor da idade, o tempo vai passar, viu? Eu já tive cabelo, acredite. Que você envelhece, que você vai deixar de ser teen, que você vai deixar de ser jovem, né? Para ficar jovem depois, jovem e lindo para sempre, não é isso? É lógico. Eu lembro de uma aluna me dizer, eu sou imorrível. Eu falei, você é imortal, né, filha? É isso, eu sou isso. Eu sou jovem para sempre, né? Vamos ver mesmo se você é jovem para sempre? Vamos lá. Liz Taylor. Quantos conhecem aqui a Liz Taylor? Olha, alguns nem conhecem mais. Elizabeth Taylor era considerada os olhos de rubi de Hollywood. Linda, gata, maravilhosa, protagonizou o filme mais caro de Hollywood chamado Cleópatra. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. Passando. E a Liz Taylor se tornou a bruxa amada oeste. O tempo passa. Quando nós falamos em tempo, a risada continua a mesma, né, Rafinha? É o tempo. Vamos falar de tempo. Será que a gente é jovem e lindo para sempre? Eu não quero falar desse tempo inevitável, né? Nós estamos inseridos dentro dele. Deus criou o tempo, presta atenção. Deus criou o tempo para poder criar as outras coisas. Eu estou aqui diante de alguém que citou a física, um biólogo, e nós sabemos, já nas primeiras aulas de ciências, se você não cabulou, né, as aulas de ciências, para jogar bola, você está rindo porque eu acho que você fez isso, né? Então, se você não cabulou aquela aula lá, você aprendeu que o universo é matéria, espaço e energia, certo? E que matéria, espaço e energia precisa de uma condição básica, sine qua non, chamada tempo. Como começa a Bíblia? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Estou falando hebraico, eu não sou pastor pentecostal, isso é hebraico. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, tempo, criou Deus os céus e a terra. Matéria e espaço, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, tempo. 2, matéria, espaço, energia. Está aí. Então o tempo é criatura. E é para a gente pirar, porque quando a gente olha para a Bíblia e ouve maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, essa expressão hebraica, Aviad, Av em hebraico quer dizer pai, daí vem a expressão Abba, né? Av é pai, Ad é a eternidade. Você sabia que a eternidade teve um começo? Aí a gente pira. Como diz a música, as mina pira, né? Porque a eternidade é criatura, Deus está acima dela. Ele é Senhor de tudo o que há. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Salmo 91, 1 e 2. Vamos para frente. Mas do tempo em que você está na escola. O Alexandre falou de escolhas. Como é a sua vida escolar? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os meus piores alunos, infelizmente, são cristãos. São os piores. E eu sempre entro dentro de uma sala de aula, eu acho que eu vi o Ale fazendo isso também, a gente identifica os crentes, ora pela tua turma, ora pela tua turma, ore pela tua turma. Não é assim, Gi? Não é assim que a gente faz? Você está fora dessa lista, viu? A Júlia também. Depois vocês pagam um café no intervalo, tá? A gente combinou que eu tinha que falar isso, né? É isso aí. Vamos lá. O Alexandre falou de escolhas. Você sabia que você é aquilo que você come? Espiritualmente falando, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses capítulo 3.
Ou você é daqueles que abre o saco de salgadinho espiritual lá? Pronto, me alimentei, Deus é amor, hoje eu serei só amor. Amanhã eu leio, Jesus chorou, pronto, eu ficarei sensível. Sua casa. Eu ia falar de um monte de coisa que o Alexandre falou, então eu fico feliz da vida. Porque escolhas é isso. Como é você em casa? Como é que é seu tempo em casa? Tchau mãe, tchau pai, fui. Bom dia pai e mãe, cheguei, tchau, fui. Oi filha, tudo bem? Como foi seu dia? Lá vem ele perguntar como foi meu dia, que saco. Eu preciso ligar para a Tati e ele vem com esse papo. Os amigos, vamos para frente. Os pais, será que você gasta tempo reclamando do frio? Eu não gosto de frio. Você gosta? Sabe por quê? Dói tudo, meu nariz fica desse tamanho. Já é grande, né? É Morato, italiano, já fica, né? Fica assim, ó. Aí começa a doer, dói por dentro. Aí alguém põe a ideia de instalar ar-condicionado na igreja. Gente, eu ando sofrendo, orem por mim. Eu orei, quebrou 2. Eu falei, Senhor, quebra aquele terceiro. Mas a gente não pode reclamar. Tem gente que reclama do calor. Eu estou nas nuvens aqui. Estou me sentindo em Interlagos aqui. Tá uma delícia. A Gajaunza fica assim, né? Não gosta, reclama. Reclama da chuva. Reclama na hora que acorda. Eu dava carona para uma moça, para uma Mackenzie, ela ia reclamando. Acordar cedo essa hora, ninguém merece. Eu falei, glória a Deus pelo trabalho, irmã. Vamos para frente. Reclama do trânsito. Essa semana teve greve de metrô, né? O trânsito estava uma benção. Aí você foi, só no louvor, né? No carro. Oh, aleluia. O cara deu a fechada. Você falou, oh, glória a Deus. Né? Vamos falar de tempo. Reclamando da vida. Tudo está ruim. A gente às vezes gasta um tempo enorme reclamando. Tem aquele hino sempre melhorando, tem uns que cantam sempre reclamando. Não é isso? Mas eu pergunto, você tem motivos para reclamar? Parece que eu estou sendo apelativo. Vamos para frente. Você reclama de metrô cheio? Eu fiquei feliz quando o Ale falou assim que estava feliz em pegar trânsito em São Paulo, estava sentindo saudade. Quando eu fiz meu seminário, eu tinha que esperar 6, 7 vagões para poder entrar. E eu entrava levado pela massa, igual gado. Mas nada se compara a isso. Volta aí, está com pressa, moço? Nada se compara. Estou falando de tempo, ele está correndo. Eu contei o tempo do Alexandre, vou repetir, vou fazer igualzinho. Você está reclamando? Você tem motivo? Agora passa, tem motivos para reclamar? A gente fica reclamando. Tempo. Como é que você investe seu tempo? Eu estou trazendo algumas imagens para provocar você para uma seguinte pergunta: o que você está fazendo com o seu tempo? Para frente. O que você está fazendo com o seu tempo? Mais uma. O que você está fazendo com o seu tempo? Para um pouquinho aí. Talvez essa imagem te choque. Nós tivemos um projeto lá na nossa igreja chamado Projeto Semear. Nós somos parceiros durante uns 10, 12 anos, acho que foram 12 anos, com o pastor Epitácio lá em Moçambique. As crianças de Moçambique estavam comendo rato. E a água que elas se banhavam era a mesma água que eles faziam a higiene, era a mesma água que eles bebiam e se banhavam. Vai lá o pastor Epitácio ensinar a fazer fossas sépticas, ensinar higiene básica. Nós mandávamos comida, até escola, seminário eles construíram lá. Qual é o nosso problema? Do que nós estamos reclamando? Com o que nós estamos investindo o nosso tempo? Vai para frente. Reflita nisso aqui, ó. Enquanto você reclama da vida, tem gente lutando por uma. E agora nós vamos mergulhar no nosso assunto. Eu não sei se é um defeito ou se é uma virtude.
Mas eu lembro da minha adolescência, da minha juventude, do meu tempo de UMP. Eu já fui de UMP, já fui de diretoria do UMP. Nós saímos lá da Vila Mariana, íamos lá para Emaús, íamos aqui para Interlagos, Capão Redondo. O presbitério era grande naquela época, a gente ia para tudo quanto é lugar. E eu ia feliz da vida. Falei, hoje tem encontro de federação. Participei da Federação do Leste Mineiro, que eu tinha uma prima, uns primos lá, juntava toda aquela região do leste de Minas, Manhuaçu, Manhumirim, Alto Caparaó, Carangola, Juiz de Fora, juntava governador Valadares, Iuna, do Espírito Santo, Alegre. Nós íamos numa fazenda com 400 pessoas, dormíamos em palhoça, dormíamos em galpão que guardava café, o banho era de mangueira, e a gente cantava feliz, ficava rouco, e a gente não queria ir embora, e na hora de ir embora era um chororô. A gente chorava. Por que eu estou indo embora desse lugar? Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui para nós. E aí eu vejo os crentes, então, às 9h30 da manhã, na hora da escola dominical, um post no zoológico. Como é bom ir para o zoológico. E eu estou lá na igreja, abri na igreja. Nós somos uma congregação, uma igreja de 11 anos de emancipação, de organização. Nós estamos lá carregando pedra ainda, nós estamos implantando um trabalho ainda, tentando fazer Ipiranga crescer para a glória do Senhor. Aí vai lá, irmãozinho, ai, como é bom ir para o zoológico num domingo de sol. Eu falo, Senhor, faça com que o leão se solte da jaula e ataque aquele cara. Dá um baixo espírito de Neemias na gente, né? Dá vontade de pegar pelo cabelo, Senhor, solta o leão. Tirou? Quer que posa? Pronto. Ou está no jogo, na hora do culto. Eu não vou dizer o nome, mas tinha um presbítero lá que levou o filho no jogo. Posso falar o time? Melhor não, né? Não vou falar o time, mas era tricolor. Na hora do jogo, eu falei, Senhor, que esse time tome uma goleada hoje. Eu sou palmeirense, é mais fácil, mas que perca. Foi assim lá em Santo Amaro, não foi? No dia da final? Quem estava em Santo Amaro quando eu fui falar lá? Tinha alguém aqui em Santo Amaro? Era o time contra lembra um suco, eu não lembro, eu sei que perdeu. E um monte de gente não foi no encontro lá em Santo Amaro. Aí eu estou lá no show do Lollapalooza, como o Ale falou, tem muita gente boa indo lá, tem gente de bem indo lá. Mas eu fico pensando, quando a gente troca as coisas do Senhor. Porque falar de tempo é falar de escolha, gente. Meu amigo aqui foi muito feliz, porque é falar disso. Como você está administrando o seu tempo? Qual é a tua prioridade? Você já sabe o que você tem que fazer. Desculpa, vocês têm prova? Tem que estudar. Vocês têm reunião amanhã? Tem que se preparar. A banda vai tocar, tem que ensaiar. Hoje eu olhei lá no GPS, né, 1h30 para chegar em Interlagos. Então eu saí 1h30 antes. É simples, isso é administração do tempo. Mas e as coisas do Senhor? Se você não prioriza, nós vivemos dias maus. Vamos para frente. Efésios capítulo 5, vamos ler a Bíblia aqui. Toca o sininho aí quando estiver acabando meu tempo, tá? Efésios 5, a partir... vamos ler a partir do 3. Esse texto é muito bonito. O livro de Efésios é maravilhoso, né? Mas a impudicícia, ou a fornicação, a imoralidade, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, chocarrices é graceja, aquelas risadinhas inúteis, é zombar do outro, né? Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Não sei quantos viram umas meninas zombando de uma estudante de medicina de 40 anos. Chocarrices é isso.
Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Olha aí as escolhas aí que o Alexandre falou. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, só referir, só mencionar é vergonha, mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te alumiará. Presta atenção agora. Portanto, vede prudentemente como andais, não como alogói, e sim como logói. O que isso quer dizer? Talvez na sua Bíblia esteja assim: nécios e sábios, não é isso que está aí? O que é nécio? Nécio não é aquele irmão lá do interior, presbítero Nelson, não. Nécio é tolo. A palavra alogói significa aquele que não tem a palavra. Olha o último versículo aqui citado. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Por quê? Porque eu tenho a palavra. Talvez você, lendo lá os cânticos, como eu fiquei olhando a letra, meu Deus, eles cantaram a Bíblia. E os cânticos hoje não tem mais Bíblia. Hoje é yeah, Jesus, eu quero puxar sua barba, eu quero beijar o seu olho. Gente, umas coisas estranhas. Então, quando a letra tem Bíblia, tem substância bíblica, isso é bom, é música boa. E pode ter o ritmo lá, os irmãos gostam de um gostei. Vocal, estilo assim, Fernandinho, negócio. Gostei, rapaz. Mas é Bíblia cantada. É logói. E a Bíblia diz: olha, não ande como aqueles que não têm a palavra, são tolos, mas como os sábios que têm a palavra. E aí eu escrevi duas palavrinhas gregas aí: Cronos e Kairos. O que é Cronos? Tempo. E Kairos? Tempo. Qual que é a diferença? O Cronos é aquele tempo que deram para Alexandre. Alexandre, você tem meia hora. Ion, você tem meia hora. Passamos um pouco, porque você não pode dar a palavra para um presbítero ou para o pastor, que a gente vai embora e às vezes se esquece. E não tem jeito. Mas existe aquele Cronos, aquela baliza para nos controlar. Às vezes tem uns acréscimos, é que nem uma partida de futebol. Se o seu time está ganhando por um gol de diferença, você não quer tomar o gol, e parece que o tempo não passa. Ô juiz, termina, a hora que acaba, Agora, se o seu time está perdendo, você fica, vai, o relógio voa, e acaba o jogo, o seu time perdeu, você, Por quê? Esse é o tempo que nos limita, Cronos, e nós precisamos ser organizados dentro dele, porque ele nos consome. Quando a lei falou de pegar o seu celular e ver o tempo que você fica no celular e o seu tempo de leitura bíblica, eu gostaria que você fizesse isso em casa. Fecha a porta do teu quarto, o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Fica de joelho, meu filho, ora e confessa isso como pecado, que você não gasta tempo comigo. E Kairos? Kairos é o tempo de Deus. Deus não está preso a ele. Eu gosto muito desse versículo, e a gente é de uma geração que decorava versículo, né? Aquelas gincanas. Eu decorei muito versículo em acampamento, e um deles foi esse aqui, ó. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eu sou. Quando Lázaro morreu, o que Jesus fez? Ficou lá 2 dias onde ele estava. Ele não teve a mínima pressa. Lázaro dorme e eu vou lá para despertá-lo. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Ele é o Senhor do tempo. Kairos.
E aí nós vamos para esse versículo aqui, ó. Versículo 16, vamos lá em voz alta. Remindo o tempo. Quem aqui está com sono, lê em voz alta, vai. Remindo. Por isso que o texto um pouquinho antes diz: desperta, ó tu que dormes, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remir, ela é muito legal. Você vai ver essas duas palavras na Bíblia, remir e redimir. Elas são aparentemente sinônimas. Elas são iguais, certo? Não. Elas são parecidas. Às vezes você pode usar uma ou a outra. Mas a palavra redimir e remir, elas são diferentes. Remir, salvar, libertar, perdoar. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. O que isso quer dizer? Que o sangue de Jesus me salvou, me libertou, me perdoou. E quando a Bíblia fala em redimir, está falando em comprar. Comprar. Talvez você tenha redimido um carro esse ano, ou uma roupa, ou um tênis. Redimir literalmente significa comprar. E essa palavra grega é bonita, é exagorosomerarai. O que isso quer dizer? Está tudo ali, ó. Menoi. Tom kairos. Redimindo o tempo. O tradutor botou remir, é um sinônimo, mas a palavra grega é comprar. E comprar que tipo de tempo? Kairos ou cronos? Qual que é a diferença? Quando a Bíblia fala redimindo o tempo, que os dias são maus, o que ele está falando para você fazer? Pode falar alto, André. Mas a gente tem dinheiro para comprar o que é eterno? Claro que tem, Cristo pagou. Já está pago, então corra para lá. Vamos nos apossar, sem pentecostalismo, tomar posse de algo que já foi pago. Simples assim. Invista nas coisas espirituais e isso ninguém vai roubar de você. Giovana Nádia, você vai levar os seus óculos para a eternidade? Não? Éber, você vai levar a sua Bíblia para a eternidade? Essa que está na sua mão? Não. Pastor, você vai levar o seu celular para a eternidade? Vai levar a sua guitarra para a eternidade? Sabe o que você vai levar para a eternidade? O que você comprou de Kairos. O que você investiu para Jesus, isso você leva lá. E vai apresentar diante dele como ouro, prata e pedras preciosas. Meu Deus, eu vou te adorar pela eternidade com o que o Senhor me deu, com esse tempo que o Senhor me deu. Então invista no seu Kairos. Priorize a palavra, priorize orar. Qual é o tripé da vida cristã? Qual é o primeiro? Tem um tripé. Qual é o primeiro? Fala alto, irmã. Oração. Como é que está a sua vida de oração? Ah, pastor, eu oro antes das refeições. Como é que está a sua vida de oração? Eu sempre escrevo assim, ó, que tal 5 minutos com Deus ao acordar? Primeira coisa, 5 minutinhos, senta na sua cama e ora. Todo dia de manhã a gente senta e ora. Senhor, eu tenho que matar uns leõezinhos hoje. Vai comigo. Isso é investimento de tempo que não vão te roubar. A administração do tempo passa por você investir nas coisas espirituais, naquilo que o Senhor te deu. Qual é o segundo? Como é que você está de Bíblia? Está lá naquele bifão a cavalo da palavra todo dia, aquele arroz com feijão, ovo, põe um zoiudo, uma farofa lá e ó, hoje eu vou ler o Salmo 119, eu vou quente para o trabalho. Ou você lá, Jesus chorou, fecha a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. E Judas traiu Jesus. Não, esse texto não é bom. Leia a palavra. Há alguns aplicativos de leitura bíblica em 1 ano. Lê. Faz a leitura. Nós estamos em março ainda, dá tempo, começa. Ó. Ninguém vai roubar isso de você.
A gente precisa ler, a gente não pode perder tempo mais. A sensação de perda de tempo, ela me incomoda muito. Algumas reuniões são ótimas, né, Alexandre? A gente decide um monte de coisa. Algumas reuniões a gente fica assim, o que eu estou fazendo aqui? E eu tenho vontade de sair correndo. Tomar posse. Qual é o terceiro? Comunhão. Você tem que ter um coração grato. É difícil ser pastor, gente. A gente investe. Aí o cara vai embora da igreja, nem se despede, rapaz. Ô Senhor, que coração ruim. A gente investe. Ô irmão, olha, eu preparei uma mensagem. Oh, é hoje vai, é hoje. Cadê o fulano? Está lá no Lollapalooza. Aí a gente investe. Ô irmão, não senti sua falta. Eu estava cansado, eu resolvi assistir online. Aí você quer cortar os pulsos, né? Fala, meu Deus, misericórdia. A vida cristã tem comunhão. Quando você não está na igreja, você faz falta, não. Você faz falta. Eu vou ter que fazer um DR com os meus jovens, viu? Eram para eles estarem aqui. Faz falta. Eu não consigo falar de tempo sem falar de escolha. Obrigado para quem escolheu, porque os dois temas vão andar juntinhos. Prioriza o Senhor. Que tal planejar o futuro? Né? Vamos para frente? Acabou? Eu queria só falar da doutora Lívia Barbosa. Doutora Lívia Barbosa, ela é professora da Universidade Federal Fluminense. E ela fala do jeitinho brasileiro, que o brasileiro se dá mal porque ele não se planeja. E quem não se planeja, se dá mal. Eu estava no shopping Morumbi, eu tinha 17 anos, vendo as meninas andar de patins na pista de gelo e tomar tomba. Era a minha alegria. Elas vinham lá, pá, eu e meus amigos, aí vinha o outro lá, aí vinha aqueles aprendendo, a gente ria mais desses aí, né? E caía de boca, até que uma mulher caiu de lá de cima, ninguém riu mais. A mulher foi espiar, o parapeito era muito baixo, ela perdeu o equilíbrio e caiu e morreu na nossa frente. Eu fiquei uns 3 dias vendo aquela mulher na minha frente. Eu era adolescente. Tempos depois, interditaram a pista, sabe o que eles fizeram? Subiram o parapeito do shopping um pouquinho. Será que as tragédias espirituais precisam vir para a gente parar para pensar que a gente precisa administrar o nosso tempo diante do nosso Deus? Você tem dificuldade de se organizar? É exercício, é submissão. Senhor, me ajude a arrumar, a gastar o meu tempo com aquilo que importa. Eu queria citar para terminar Mateus 6,33. Aqui. Eu vou dar uma pulada aqui, para não ficar muito grande. Gaste o seu tempo com o que realmente importa, com o Senhor Jesus. O que diz lá? Alguém sabe de cor? Vamos falar todo mundo junto? Buscai, pois, o quê? E a sua? E as demais coisas? Você tem uma prova amanhã, segunda-feira, de física. Eu não vou assistir o culto, que eu preciso estudar para a prova. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Depois você vai estudar a hora que chegar do culto. Apresse mamãe e papai para acabar o culto. Eu preciso estudar, vamos embora correndo. Nada de conversar, mas vamos para a igreja. Priorize Jesus, gente. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O resto Ele dá segundo a sua vontade. Que Ele abençoe vocês, redimindo, comprando tempo, kairós, porque os dias são maus. Como organizar o tempo? Tem Google, tem agenda Google, tem uma série de opções para você. Mas priorize o Senhor e tudo vai ser consequência disso. Tudo vai ser consequência disso. Amém? Eu não sei se alguém tem uma pergunta para mim ou para o Alexandre. Fique à vontade em fazer, comentar. Pode fazer. Gente, é para fazer mesmo. Acho que vocês entenderam tudo. Vamos perguntar para eles, né, Ale? A gente faz o inverso.
Deixa eu escolher aqui. Eu faço a pergunta, depois eu escolho, tá bom? Quem vai responder? Ninguém tem pergunta? Pode fazer. Alguma colocação, algum dilema? Compartilhar alguma coisa? Foi falado de escolha de tempo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus bendito, obrigado por este tempo que nós investimos no tempo maior, que ninguém vai roubar, que são as tuas coisas para a eternidade. Oramos pela vida do Alê, oro, Senhor, pelos colegas aqui, pela federação. O Senhor esteja com cada um em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor Ion, obrigado pelo seu tempo, tá? Já deixar um mimo. Diz que Caçaf é mimo, né? É mimo, né? É mimo. O Ali vai ter que fazer a oficina depois, aí a gente dá, né? Porque vai que ele vai embora, entendeu? Obrigado, pastor. Deus abençoe, tá? Então agora a gente vai ter um coffee break, é bem rapidinho, tá? É 10, 15 minutinhos para vocês descerem. Aí vocês vão lá, usam o banheiro rapidinho. Aí quando vocês descerem para usar o banheiro, vocês vão ver que tem uns negocinhos ali, um cafezinho, né? Mas, não sei como apareceu. Apareceu lá. Aproveita, já pega um biscoitinho, um suquinho, um café, toma. E depois já retorna para cá, para a gente ter a oficina com o Alexandre. Antes de a gente encerrar essa parte, vocês receberam um número aí, certo? Quem está com o número aí? Quem não pegou o número? Vocês são crentes, hein? Ali, ó. Lá no fundo, lá. Aquele, nosso irmão ali. Faz aí. É de 1 a 70. E vamos sortear aqui um livro, né? Fala aí pra gente, nosso conselheiro. Gente, boa tarde. Então, quem que eu sou? Eu sou ninguém, não. Eu sou Heber, pastor lá na Dutra e secretário presbiteriano da Mocidade. Alegre aqui de ver todo mundo que está aqui presente hoje, até por causa do esforço e dedicação da diretoria também. E aí eles tiveram a ideia bacana aí de sortear o livro para quem está presente e dando preferência, inclusive, para ser um material que tem a ver até com o que a gente está tratando hoje, né? Então, está valendo aqui no sorteio o livro Faça Mais e Melhor. É um guia prático para a produtividade, mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus, como a gente acabou de ver, né? Então, acho que aí tem que fazer até essa escolha, né, não, Johnny? Quem ganhar tem que ler, tem que estudar e tem que ajudar os outros a escolher mais e melhor aí também, né? Então, a gente espalhar aí não só o conhecimento, mas aí para a glória de Deus, fazendo sempre boas escolhas, usando bem o tempo. O tempo está meio devagar aí no sorteio. O tempo deu? O número sorteado foi... Número 29. Cadê? Aê! Deixa eu dar uma olhada. Passa pela perícia aí. Vê se é realmente o 29, por favor. É o 29? Beleza. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Então é isso, gente. Então é isso. Agora, coffee break. Vamos lá rapidinho. Vai no banheiro, bebe água, toma um cafezinho e volta pra cá. Não. Aí, não sei. A gente tinha deixado uma música. Isso. Isso. Ótimo. Vamos tocando. Vou subir. O pessoal que estiver entrando, aí você começa a tocar, depois eu vou fazer o mesmo sorteio. Aí no final eu faço da. Espero que a galera não jogue o número fora, então. É verdade.
Não joguem o número fora, hein? Vai ter mais sorteio, hein, meu? Vai ter mais sorteio, não joga fora, não. Quem canta? Quem que você acha que pode cantar? Alfa e Ômega e